Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bhavacha Patitanang Pavunebhya Vaishnavebhyo Namo Namah Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangung Langhayatgirim Yat Kipatamahang Vande Paramananda Madhavam Vrindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesavasya Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Jaiva Narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramadaksha Jagod Varuna Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tirthas Padam Siva Virinchanatam Saranyam Bhitattiham Panotapal Bhavadiputam Bande Mahapurushate Charunarvindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Vispurjita Kimapiga Bhavadu Svadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kivam Karosh Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijavaro jugodharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tvam Bhagam Narayano Priyamanangomada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Badane Lakshmi Jasya Chavakshasi Jasyaste Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
Nama Sankirtanam Jasya Sarva Papa Panasanam Pranama Duksha Samanam Tang Namami Harim Param. Nama Sankirtanam Jasya Sarva Papa Panasanam Pranama Duksha Samanam Tang Namami Harim Param. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que aqueles que entram na Gaudiya Mata com o desejo de trapacear para tomar algum tipo de vantagem dos Vaishnavas, para alcançar algum tipo de para manipular o conhecimento transcendental disponível na Gaudiya Mata, não tem conexão nenhuma com a Gaudiya Mata. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: aqueles que entram na Gaudiya Mata com um desejo com algum tipo de desejo hipócrita, com algum tipo de duplicidade para tomar vantagem do conhecimento transcendental disponível na Gaudiya Mata, com tal pessoa, a Gaudiya Mata não tem nenhum tipo de conexão. A assim chamada Diksha ou a verdadeira Diksha não são a mesma coisa. Parece que sejam a mesma coisa, mas não são. O conhecimento transcendental, a Prakrita Divya Gyan, o conhecimento divino transcendental, se eu não consigo, do Guru Pada Padma, se eu não alcanço esse conhecimento completo, a minha Diksha não está completada, ela pode ser considerada uma Diksha falsa, uma iniciação falsa. Existe uma diferença imensa entre as duas coisas. As pessoas estão confusas e não entendem. Eles pensam, eu tomei Diksha do meu Guru, de Gurudeva, e isso é tudo. Não é assim. Depois de tomar Diksha, nós temos que fazer Guru Seva. E durante o Guru Seva, nós temos que receber misericórdia da Swarupa Shakti, da forma transcendental do Guru. Através do Guru e dos Vaishnavas, nós podemos nos estabelecer em Hari Bhajan, em serviço, na verdade. Então, o conhecimento transcendental é algo separado. Ele não é automático no momento da iniciação. Você precisa crescer o seu Sambandha Gyana, seu conhecimento em relação à sua conexão com Krishna e com os grandes Vaishnavas. Então, no momento presente, nós temos uma relação com o mundo material, com nossos filhos, netos, com o marido, esposa, pai, mãe. Nós não podemos ignorar isso. Por quê? Porque nós estamos no mundo material. E o mundo ao nosso redor está cheio de coisas que nos atraem. Então, esse tipo de relação, nós precisamos aprender a manter a relação com o mundo material. Mas dessa maneira, nós não conseguimos chegar até Krishna. Então, isso não significa que nós devemos deixar a vida familiar imediatamente. Nós não damos esse conselho que você possa jogar fora a vida familiar e saia correndo. Não é isso. Você tem que, porém, realizar que o conhecimento transcendental, que a sua relação com Guru, Vaishnava e o Senhor Supremo, com Bhagavan, precisa ser efetivada essa realização. E você vai ficar no mundo material, isso não é um problema. Você já viu um barco no rio? O barco está em cima da água. Onde que o barco vai ficar? O barco não fica na terra. Se algum tolo coloca o barco na terra, isso é impraticável. O barco precisa ficar na água. Mas a água não pode estar dentro do barco, concorda? O barco pode estar ali na água, isso não é um problema. Mas se a água está dentro do barco, então ele vai capotar. Isso é um grande problema. Então, Divya Gyana, conhecimento divino, é relação. Você tem que construir a sua relação com Bhagavan, Guru, Vaishnava. A Prakrita Jagat. Nós temos agora uma relação com o universo material. Jagat, universo. Então, através do Sadhusanga, do Harikata, você, aos poucos, tem que realizar este conhecimento divino. O conhecimento da relação
com Deus. Sambandha Gyan. Como desenvolver esta Sambandha Gyan? Da mesma maneira como você tem uma relação natural com os seus filhos. Você não precisa estudar um livro. Como eu vou sentir amor pelo meu filho? Não. É algo automático. É arranjado por Maya automaticamente. Um homem nasce e depois disso ele fica mais velho, casa, tem filhos e sente atração e carinho pelos filhos. Isso não é estranho. Mas o que é realmente estranho é que aquilo que nós não conseguimos realizar é que esse mundo é instável, esse tipo de relação é totalmente instável. E eu estou dizendo que essa relação é ok, você não tem que imediatamente se tornar um sannyasi e sair correndo. Mas esse tipo de relação com a família, com os familiares, te coloca no oceano das misérias. Então, no fundo, ele é um problema. Se você realizar que o mundo é instável, totalmente instável, a qualquer momento, o meu corpo é instável, as minhas relações materiais são instáveis, a qualquer momento você pode ter que deixá-las, deixar o mundo material. Então, aqueles que são realmente inteligentes, eles sempre pensam e calculam, bem, desejando ou não, eu vou ter que deixar o mundo material. É algo importante. E por que eu não deixo esse apego antes, então? Por que eu não me programo para deixar esse apego? Eu vou ter que deixá-lo totalmente no momento da morte. Por que eu não tento deixá-lo agora? O que quer que exista, eu vou ter que deixar nesses 14 sistemas planetários, de Brahmaloka até as formigas, até o formigueiro. Tudo isso, todos esses seres estão caindo, rolando no samsara, circulando dentro deste mundo material. Do Senhor Brahma, o Senhor Supremo diz isso, do Senhor Supremo diz Arjuna. Do Brahma até a formiga, qualquer inseto, todos eles vão ter que deixar o corpo de pegar um novo corpo por tempo incalculável. Então, o Senhor Supremo diz, aquele que é verdadeiramente inteligente, ele tem que encontrar uma solução absoluta para esse problema. A pessoa pensa, mas eu ganho dinheiro, vou fazer um prédio, eu estou numa casa alugada, vou comprar uma casa para mim. Essa é a solução. Nós estamos procurando soluções no mundo material. Nós estamos procurando soluções no mundo material. Mas não existe solução no mundo material. Parece que existe uma solução, mas não existe. Dessa maneira, por tempo incalculável, nós estamos caindo, rolando no samsara. É por isso que Shankaracharya escreveu. Na verdade, Shankaracharya era um grande Vaishnava, mas pela ordem do Senhor Supremo ele foi forçado a escrever o Mayavad Vasya, o comentário Mayavadi. Mas ele também escreve este verso. De novo e de novo nós tomamos nascimento no ventre de uma mãe. Na vida precedente foi uma outra mãe. Na vida passada foi outra mãe. Então, isso não é uma solução. Nós temos que desenvolver uma relação com a realidade transcendental. É fácil falar sobre isso, mas é difícil fazer, muito difícil. Eu posso deixar um exemplo para que a gente fale um pouco sobre Sambandha, Prayojana e Abhideya e depois entrar no texto que nós estamos analisando. Um dia, na verdade, uma senhora do estado do Punjab, na Índia, ela quis fazer uma pergunta para Bhaktivedanta Bharati Maharaj, meu Shiksha Guru. E Maharaj, um dia, ela perguntou essa pergunta e disse, Maharaj, eu nasci em Jalandhar, um lugar onde Shamdas Babaji Maharaj disse que deu muito Harikatha. Então eu venho no templo desde criança, eu presto reverências, assisto Arati, e agora por acaso
Meu casamento foi feito aqui em Jalandhar. Depois do casamento, eu fiquei aqui, porque meu marido é daqui. Então nunca teve interrupção. Eu vinha todos os dias de manhã no Arati tomar o darshan da deidade. Mas até agora, minha idade agora chegou a 80 anos. Eu não posso sentir nada. Eu estou colocando tanta energia aqui. Por que eu não realizo nada? Eu não consigo realizar nada. Quais são os meus objetivos espirituais? E Gurudeva respondeu, você está fazendo tudo certo. Porém, você nunca pensou qual é a sua relação com o Senhor Supremo, com as deidades, de Radha Madhava no templo. Você nunca pensou. Você nunca parou para pensar nisso. Você desenvolveu sua relação com os seus netos, com os seus familiares, com o seu marido, mas você nunca meditou, construiu uma relação com as deidades. Que relação você tem com a deidade, com o Senhor Supremo? Que relação você tem com Deus? Você pensa nisso? Não. Eu nunca penso nisso. Esse é o motivo. Você nunca pensou dessa maneira. Se você não pode fazer uma relação com o Senhor Supremo, com Bhagavan, Gurus, Vaishnavas, você não pode melhorar no seu bhajana. Você não pode avançar. Você tem que criar uma relação com Bhagavan, com o Guru, com os Vaishnavas, com o Dhamma, com o nome. Muitas vezes eu discuti um verso de maneira analítica. Você não pode entender que, sem saber, você não pode realizar no começo. Sob a guia do Vaishnava puro, aos poucos você vai ouvindo Harikatha, fazendo satsanga, e no nome dessa satsanga, cuidado, porém, não faça a satsanga. A satsanga não é permitida. Eu disse para vocês, se você lembra, satsanga significa que você vai decidir evitar a satsanga, evitar qualquer associação imperfeita. Isso é um capítulo muito grande. A satsanga significa, você às vezes não realiza, mas o que você está fazendo é a satsanga. Ah não, acho que não, mas na verdade é. Vocês às vezes não podem realizar de que maneira a satsanga, a relação que não é perfeita, entra na sua vida. Como é possível que seja a satsanga? O que eu estou fazendo, você pensa. Mas eu posso dar um conselho para você a respeito disso. Se na associação de alguém ou de alguma coisa, você desenvolve inspiração para fazer bhajana, isso é satsanga. Eu não vou falar disso em todos os detalhes, a gente não está tratando esse assunto. Nós podemos falar sobre isso mais para diante. Mas o metro de medida, eu vou encontrar com esse Maharaj, vou ouvir Harikatha. Eu estou sentindo inspiração para fazer mais e mais seva? Não. Então é a satsanga. Você está se sentindo inspirado a fazer seva? Então sim, aí é satsanga. Então é por isso que muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, não vá fazer a satsanga, não vá se associar de maneira imperfeita. Você sempre diz não vá por a satsanga. O que a gente pode, onde a gente pode encontrar satsanga? Você sempre diz não vá lá, não vá lá, não vá aqui, não vá lá. Prabhupada Bhaktisiddhanta respondeu, tá bom. Pelo menos evite, pelo menos isto, onde não tem nama parada. Você tem que tomar cuidado com isso. Você se concentre nisso. Você não está indo num lugar onde alguém faz nama parada, ofensa aos santos nomes. Mas a gente não tem ideia do que seja ofensa aos santos nomes. Aqueles que estão ouvindo nos últimos 20 anos, nem eles entendem o que eu estou querendo dizer.
Namabhas, você não sabe o que é. Se não esclarecer, você volta para trás, você regride. Você gasta tanto dinheiro vir aqui, mas se você não recebe todos esses detalhes, qual é o utilizo de você vir até aqui? Namabhas, a sombra dos santos nomes, não é o verdadeiro santo nome. Se você está cantando ainda Nama-abhas, você está pronunciando a sombra dos santos nomes. Você ainda não tem pureza para pronunciar o santo nome de Deus puro. Então, por conta da falta de conhecimento sobre a sua relação com os Vaishnavas e com os deuses, você pronuncia Hare Krishna, mas sem saber, você não tem ainda uma relação estabilizada com o Senhor Supremo no seu coração, na sua consciência, porque você também nem tomou abrigo nos pés de lótus do Guru Pada Padma. Às vezes você pronuncia Hare Krishna para alguém, às vezes até brincando, ou de alguma maneira você recita, mas esse nome que você recita ajuda você aos poucos a se livrar de Maya, mesmo sendo a sombra dos santos nomes. Então, Namabhasa pode lhe ajudar a alcançar liberação, mukti, liberação do ciclo de nascimentos. Então você pode, mesmo cantando Namabhasa, a sombra dos santos nomes, você pode se libertar de Maya. Então continue cantando. Mesmo que seja Namabhasa, sombra, abhas. Então está escrito no Bhagavatam. Se de alguma maneira você pronuncia os santos nomes, você não desenvolveu nenhuma relação ainda com Deus, nem com os Vaishnavas, mas você pronuncia os santos nomes. E eu posso dar um exemplo. Especialmente, é muito aplicável em Vrindavana. Suponha que você está no Radhakunda e alguém pergunta, Maharaj, onde você está indo? Eu falo, estou indo para Govardhana. Eu vou ver Giriraj Maharaj. Eu estou dizendo Govardhana. Vamos imaginar uma pessoa ordinária que não está fazendo bhajana, que está em Vrindavana. Onde você está indo? Eu estou indo no Radhakunda. Ele pode responder. Para indicar o lugar onde ele vai. Mas ele não vai fazer bhajana. Ele simplesmente indica o lugar onde ele está indo, mesmo não acreditando em Krishna. Mas sem saber, ele está falando de Radharani. Ele fala Radhakunda, mesmo sem consciência. Ele está falando o nome de Radharani mesmo sem consciência. Então, dessa maneira, mesmo brincando, se você brinca com alguém, quando você usa o nome Radha mesmo para completar uma palavra, alguém fala Nama Sankirtana, você fala Krishna Nama Sankirtana, fale completo. Não só porque a pessoa não saiba o que significa. E para pronunciar essa palavra, ele pronuncia Krishna. Ele não pronuncia o nome de Krishna com o seu coração, ele pronuncia por acaso, completando uma frase. Até um poeta poderia, é forçado a escrever Krishna Namama para criar uma rima, por exemplo. Então, dessa maneira, de qualquer maneira, mesmo sabendo ou não sabendo, você pronuncia os santos nomes de Krishna, essa pronúncia, mesmo ocasional, do Harinama pode lhe ajudar a sair de Maya. Mukti você pode receber. Mukti você pode alcançar, cantando os santos nomes, mesmo cantando Nama-abhas, que é a sombra dos santos nomes. E qual é o terceiro tipo? Tem o puro Nama-abhas e Nama-parada. Vamos supor que você tomou Diksha. Você tomou Diksha de um Sadguru, de um Vaishnava. Mas agora Gurudeva quer explicar, meu filho, este é o caso. Nós temos que construir uma relação interna na nossa mente, no nosso coração, na nossa consciência com o Senhor Supremo. Mas você, por conta do seu capricho, faz aparadas, você ofende os Vaishnavas. O Guru disse para você que o Harinama é muito poderoso, meu filho. Com ele você consegue alcançar o que você quiser. O que não é possível através do Harinama? O que é possível, você pergunta? Tonto. Pergunte o que não é possível, porque tudo é possível cantando os santos nomes. Então eu posso usar o Harinama até para amanhã para receber vantagens, para fazer tolices. Se eu
Se eu cantar os santos nomes, eu me livro dos meus pecados. Você pensa que agora, cantando os santos nomes, todos os pecados que eu faço são cancelados. Então eu vou continuar pecando, porque eu já canto os santos nomes, eu sei quem é Krishna. Então, dessa maneira, eu canto os santos nomes e continuo pecando por meu próprio prazer. Mas isso é uma ofensa aos pés de lótus dos santos nomes. De propósito, você canta os santos nomes, que é muito poderoso, achando que você pode continuar pecando. Você não acredita nisso no presente. É por isso que Mahaprabhu nos diz, você é tolo. Talvez de tarde eu possa discutir esse ponto. Mahaprabhu diz, o segundo verso do Shikshastakam. Eu vou falar sobre Mahaprabhu de Nilachale Mahaprabhu, de Jagannatha Puri. Então, os santos nomes são tão poderosos, ele mesmo diz, Senhor, você arranjou para nós diferentes tipos de nomes, infinitos nomes para você mesmo. Achyuta, Govinda, Krishna, Madana, Mohana. Você arranjou nomes incontáveis no mundo material para nós. Você trouxe esses nomes para esse mundo material pela ajuda do Shastra, do Guru dos Vaishnavas. E você coloca toda a sua energia, toda a sua bênção nos santos nomes. O Harinama, os santos nomes, é mais do que o próprio Hari. Sim, de acordo com o Siddhanta, nós estamos declarando isto, que os santos nomes são não diferentes do próprio Senhor. O Harinama é não diferente do Senhor Supremo. Se você pensar analiticamente, você pode chegar a esta conclusão, a este Siddhanta, que os santos nomes são mais poderosos do que Deus, do que o próprio Hari. Eles devem ser mais glorificados, ainda mais. Eu vou dar 2 exemplos para comprovar isso. O Senhor Ramachandra quis fazer uma ponte para ir até Lanka, do sul da Índia, de Rameshwaram. Eu preciso daqui até Lanka. Se não tiver uma ponte, como eu faço? Então, Ramachandra quis fazer uma ponte. Mas um devoto que interpretou um papel muito importante nisso, um papel principal, Hanumanji Maharaj, todas as glórias a ele. Ele pegou uma pedra imensa e escreveu Shri Ram na pedra. Ele escreveu com um carvão e gritou Jai Ram, Sri Ram, e jogou a pedra na água. E essa pedra boiou. A pedra boiou e Ramachandra estava ali de pé. Mas no nome de Rama, Hanuman consegue fazer as pedras flutuar na água. Mesmo assim, na internet você consegue achar fotos dessa ponte que foi construída em Treta Yuga, que liga a Índia até Sri Lanka, chama-se Ramketu, essa ponte, você pode procurar na internet. Então, Ramachandra, antes de deixar esse lugar, o oceano orou, ó Senhor, você vai embora depois da sua vitória, por que você não me liberta? Você está me amarrando com essa ponte. Então ele pega a flecha e quebra a ponte. E sobraram só as ruínas hoje em dia, porque senão seria como uma amarra para o oceano. Então, no nome de Ramanama, a pedra está flutuando. E Rama estava ali ao lado. Então, o Sr. Rama não pôs a pedra para flutuar, mas o nome dele pôs. Então, todos os Puranas dão esse tipo de evidência. Você enlouquece ao ler todos esses pontos, e a gente, infelizmente, não tem tempo para ler todos. Então, Nanda Maharaj, por exemplo, ele decidiu que... Ele disse, meu filho é maravilhoso. Ele chama os Brahmanas para a proteção, para Krishna Bhagavan, com Krishna mantra. Eles estão
cantando os santos nomes do Senhor. Eles não sabem que Krishna está ali sentado, que Ele é o Senhor Supremo. Eles estão dando proteção para o próprio Krishna com mantras que falam os nomes de Krishna. Um dia, Nanda Maharaj decide, eu posso fazer uma coisa. Eu posso, meu bebê, uma balança. E de um lado eu coloco meu bebê, e do lado eu vou colocar todos os ornamentos de ouro. Todas as joias que nós temos, eu vou esperar. Se esses ornamentos se balancearem, se a balança ficar equilibrada, eu pego todo esse ouro que eu ponho ali e distribuo. Então o bebê estava ali brincando, o pequeno Krishna, brincando, e ele coloca Krishna dentro dessa, no pote dessa balança, de um dos lados da balança. E ele falou, tragam todo o ouro que a gente tem, todos os ornamentos, joias preciosas, tudo. Ele coloca do outro lado o ouro, mas Krishna é mais pesado. Nanda Maharaj queria ver balancear. Ele coloca um monte, sacos de ouro ele coloca ali. E o bebê não parece pesado, mas como que ele sai mais pesado na balança? É um bebezinho. Ele deve ter no máximo 15 quilos. Mas mesmo assim, eu pus muito mais de ouro do outro lado e a balança não se mexe. Que absurdo. Então os rishis vêm. Por que você está fazendo isso desnecessariamente? O que eu devo fazer? Eu estou colocando ouro aqui e não balanceia essa. Você coloca uma folha de tulasi e você escreve Shri Radhe na folha de tulasi. Mas todos os ornamentos que eu coloquei, e você quer que eu coloque uma folhinha com o nome de Shri Radhe, de Radharani? Você faz isso do outro lado. E aí, essa pedra fica, esse lado que tem essa folha fica muito mais pesado. E Krishna, a balança com o lado de Krishna voa, sobe. Krishna fica leve. Então, veja, e especialmente Bhaktivinoda Thakur também quis nos dar um conselho. Ele nos quis dar esse conselho. Se você vai falando Harikatha, continue. Mas se você não tiver comportamento perfeito, se a sua etiqueta, se o seu comportamento, não só diante de você, um Vaishnava puro, eles não é aqui do lado de fora, longe de você eles fazem um monte de lixo e diante de você ele quer mostrar que ele é um grande santo. Não, não é assim. É por isso que as palavras do Vaishnava é como fogo, porque o que eles falam está suportado pelo comportamento deles. Essa é a coisa principal. Então, depois de ouvir incontáveis Harikathas, você pode receber bênçãos ou não, auspiciosidade ou não. Você está ouvindo da fonte mais pura, Prabhupada dizia. Então, mas se você comete ofensas, nada acontece. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, eu posso dizer o local onde você pode procurar o comentário do Pradeshamrita. Nele, Bhaktivinoda Thakur diz, em outros artigos ele mesmo diz, se você continuar pronunciando Harikatha e fazendo Kirtana, muitas vezes eu disse, mas as pessoas ficam bravas comigo. Elas querem me deixar, eu digo, me deixe então, não tem problema. Muito tempo eu disse, quando você vai no Nama Sankirtana, não pense que todos sejam materialistas. As pessoas vão cantar o Nama Sankirtana na rua. Ali tem um monte de materialista cantando Hare Krishna. Não pense que aquilo é sagrado. Desculpem eu traduzir mal. Eles não sabem o que é os santos nomes, estão lá na rua cantando. Eles não sabem. Eles fazem Sankirtana na rua ou numa estação de trem. Eu observo muitas vezes.
alguns grupos cantando Kirtana, Matajis dançando e penso, eles são tolos, mas eles não vão me obedecer. Eles foram ensinados pela instituição deles. Quem sou eu? Se eu falar a verdade absoluta, eles não vão entender. Essa é a grande tragédia no presente hoje, em qualquer lugar do mundo. Se alguém perguntar qual é o maior dos problemas, o maior dos problemas é que as pessoas não estão interessadas em aceitar a verdade absoluta. Eles podem aceitar um Siddhanta imperfeito. Ah, isso é mais doce, eu gostei desse Siddhanta. Mas a verdade absoluta eles não querem aceitar. Mas Bhaktivinoda Thakur escreve, se você for fazer Kirtan dessa maneira, quando você fizer uma procissão de Harinama, eu não estou contra, eu estou favorável ao Sankirtan, eu também fiz. Sob a guia de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, eu fazia Nama Sankirtan, eu ia atrás dele. Mas eu não estou falando que eu seja contra, claro que não. Pode parecer que eu sou cruel, eu não sou cruel. Eu não sou cruel, mas você acha que eu sou. O que eu posso fazer? Eu não estou contra Nama Sankirtana, claro que não. Mas o que eu quero dizer é que no Shastra está escrito que o Nama Sankirtana, a procissão que você faz, pelo menos 1 ou 2 sadhus puros tem que estar lá. Pelo menos. No mínimo, 1 ou 2 sadhus puros tem que estar lá, guiando você. Ok, a procissão é composta de almas condicionadas, mas 1 ou 2, como Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, ele ia na frente liderando o Hare Krishna, e outro sadhu também ia ali. E aí as outras pessoas recebem benefícios. Aí eles recebem um resultado, porque você está cantando os santos nomes sob a guia de um devoto elevado, exaltado. Mas alguma alma condicionada, elas querem guiar o Sankirtana, e só almas condicionadas estão seguindo ele. Então, tente entender o que eu estou querendo dizer. Mas eles não entendem, as pessoas não querem me ouvir. Eu falo Harikatha, eles têm tanto falso ego que eles ouvem o meu Harikatha e depois imitam o que eu estou falando, mas não admitem. Mas com o coração eles não me aceitam. E eu não tenho pena disso. Eu não tenho desejo de receber Labha Purudi Pratista, adoração, dinheiro e posição. É por isso que eu não tenho medo, porque eu não tenho expectativa de vocês. Se você me deixar, eu vou para Vrindavana cantar os santos nomes. Para mim é a mesma coisa. Você está entendendo? É por isso que se tiver algum desejo, você pode se tornar, desenvolver um pouco de medo no seu coração. Quando você tem desejo, o medo se manifesta. Desejo material traz medo. Então, se você fizer o Nama Sankirtan dessa maneira, você não recebe nenhum resultado. E você não muda o coração de uma alma condicionada, porque você é uma alma condicionada. Alguém sabe nadar. Se ele for te salvar e você estiver afogando, mas se você ficar desesperado e pular no pescoço dele, os dois podem morrer afogados. Porque se você não tem ideia clara de como nadar, como é que você vai poder salvar alguém que está se afogando? Aquela senhora pode pular em você e vocês dois podem não saber e os dois vão afundar. Essa é a condição do presente. As pessoas vão buscar conhecimento védico em quem não alcançou a perfeição. Essa é a condição. Então, enquanto muita pregação acontece, mas o resultado final é zero. Eu sei que você fica bravo ouvindo isso. Por que a gente não recebe resultado, então? Cheio de Maharajas para lá para cá, ensinando, pregando. Por que o que vem disso na sua vida particular, espiritual, é zero? Se você quer me desafiar, eu aceito. Eu não estou desafiando ninguém. O meu desafio não é um verdadeiro desafio. Me traga um dos seus discípulos. Traga um que agora, nesse momento presente, tenha conhecimento realizado. Depois de pregar tanto. Você pregou tanto, traga um devoto, um discípulo, para mostrar para mim alguém que alcançou a realização. Por que você não pode trazer nenhum? Porque você pessoalmente não se realizou espiritualmente. É por isso que muitos resultados negativos se manifestam dentro da pregação mundial.
Então, Bhaktivinoda Thakur disse que até que você se estabeleça em Harinama, que você se estabeleça nos santos nomes e realize o valor desses santos nomes, até que você prega as glorificações dos santos nomes. Se você pregar a glorificação dos santos nomes, pelo menos isso no seu Harikatha, todos os dias você tem que tocar esse ponto, o poder do Harinama. Então, ao escutar que o Harinama é poderoso, eles podem tentar deixar seu desejo de desfrute. Mas agora as pessoas estão simplesmente absorvendo desfrute, eles querem absorver o desejo pelo desfrute. Se você falar o Harikatha verdadeiro para eles, esse Harikatha bate neles e volta. Se você não está estabelecido no Harikatha, como é que você pode dar Harikatha? Mas no dia que você se estabelecer no Harinama e continuar falando, veja meu filho, as glórias do Harinama são estas. E aí você pode mudar o humor de tais pessoas. Somente ao escrever Shri Radha seria suficiente. Srimati Radharani é mais pesada do que Krishna porque ela é seu guru. Mas você não acredita? Radharani não é uma mulher. Radharani não é uma mulher. Ah, é uma mulher. Não, Radharani não é uma mulher. Quem é Krishna? É Radharani. Está escrito isso no Shastra. No Skanda Purana está escrito Sha Eva Sha. Sha significa Krishna. Sha é o gênero feminino. Então, o que é ele é ela. Quem é ela é ele. Então, somente eles se manifestam duas formas diferentes, duas figuras para desfrutar de passatempos, para o nosso benefício. Para o nosso benefício. Krishna faz a Rasa Lila. Guru Padma costumava dizer, não pense que seja um baile, não pense que seja um baile num bar. Krishna propositalmente faz essa lila pelos desejos dos devotos, o desejo das gopis. Ele não tem atração, nada, não tem nem um cheiro, um perfume de atração. Krishna é o Brahmachari número 1. Está escrito isso. Sobre Rasa Lila, Sukadeva Goswami está escrevendo como se uma criança na frente do espelho brinque com o próprio reflexo. Krishna está olhando para o seu próprio rosto na frente do espelho e brinca. Esse é o exemplo que é dado para que a gente entenda a relação entre Radha e Krishna. Sukadeva Goswami dá este exemplo. Como se uma criança inocente brinca na frente do espelho. Ei, levanta a mão. Da mesma maneira, Krishna brinca com ele mesmo. Krishna não está brincando com nenhuma mulher, mas mesmo assim, para o absoluto desfrute de todos, que não é um desfrute material, para nos mostrar, Krishna é forçado a fazer esse passatempo. É por isso que Sukadeva Goswami quer nos dar repetidos avisos diante de Parikshit Maharaj. Ele é o Senhor Supremo. Parikshit Maharaj, não se esqueça que Ele é o Senhor Supremo e que infinitos mundos, como partículas de poeira, dependem dele. Você é uma criatura minúscula e essa terra é minúscula, é uma criatura minúscula. Se você for para Marte ou Vênus, você não enxerga a gente aqui. Nós somos tão pequenos e a gente acha que ela é vastíssima. Mas tente se lembrar, amanhã eu vou discutir um pouco sobre a teoria da relatividade. Nós vamos discutir isso amanhã. Nós estamos no mundo relativo. Nós estamos no mundo relativo. E até que você realize esse ponto, nós estamos no mundo relativo. Então, eu vou falar uma história amanhã
que foi pronunciada por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, uma formiga que olha para você, ela, nossa, será que ela te enxerga? Você é tão imenso para ela. Mas você, quando olha para os Himalaias, você pensa, eu sou uma formiga, eu sou minúsculo. Olha como os Himalaias são enormes. Isso é uma comparação dentro do mundo relativo. No mundo relativo, você tem que realizar a verdade absoluta. Caso contrário, você vai continuar rolando no mundo material por tempo indefinido. Você tem que entender o que eu estou dizendo. Então, ontem o que eu disse? Porque através de conhecimento, se você estiver seguindo o processo de acumular conhecimento, o caminho do karma, e você vai seguir Gyanakanda ou Karmakanda, mas você não consegue alcançar uma solução para o ciclo de nascimentos e mortes. Você só pode convidar problemas, depois de problemas, neste mundo material, e nada além disso. Somente problemas complicados. Então, ontem eu estava dizendo, você se lembra? É por isso que Chaitanya Mahaprabhu, pessoalmente, ele pede uma gota de bhakti, me dê. Uma gota de devoção, por favor, me dê. Uma gota, por favor. Ele pede. Porque essa é a única solução. Ele nos mostra através desse passatempo. Se você realmente for inteligente, você vai procurar uma solução absoluta para a vida. Depois de alcançar a conexão com Vaishnava puro, gastando montanhas de dinheiro, montanhas de rúpia, se você não, centenas de milhares de rúpias, se você não for sincero, você está jogando seu dinheiro fora. Se você é sincero, acumule essa riqueza e distribua ela. Não minta por pratista. Eles não vão me dar pratista se eu não falar, se eu contar a verdade. Eles não podem te dar pratista, eles podem te deixar, mas mesmo assim você vai dizer a verdade. E, de alguma maneira, eles vão realizar o que é essa verdade. E você, assim, mantém o seu próprio benefício. Se você está pronunciando uma filosofia falsa, você vai se destruir. No Shastra está escrito. Aqueles que estão, pelo menos, dando conselhos das Escrituras e não aplicam as Escrituras na sua própria vida. Eles só estão pronunciando aulas sobre a verdade que está nas Escrituras, o conselho das Escrituras. Mas eles não aplicam esse conselho na própria vida. O que eles falam para você, se eu mesmo não seguir, esse Harikata é inútil. Esse Harikata pode destruir o mundo inteiro. Está escrito isso. Aquele que só pronuncia, mas não segue a sua própria vida. Então, o Harikata de tal pessoa se torna a razão da destruição do mundo inteiro. Está escrito isso no Shastra. Entende? Eu posso discutir esse ponto amanhã. Nós não estamos só dando aula. Nós não vamos dar aula sem seguir o comportamento. Diz Shamdas Babaji Maharaj. As pessoas se perguntam, por que você discute o 11º canto, a parte mais importante de todo o Bhagavatam? É o 11º canto. Por que você não conta os fáceis passatempos de Krishna? Por que você não fala deles? As pessoas podem ouvir, dançar e ir embora, porque eu não sou tolo para jogar vocês no oceano de Maya. De propósito, eu decidi, há muito tempo atrás, para os últimos 2 Purushottam Vratas. Eu estou falando continuamente.
As pessoas querem rejeitar este capítulo, o 11º canto. Por quê? Porque este canto foi aconselhado por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se você alcança se você realiza o 11º canto do Bhagavatam, então você pode conquistar o coração de Krishna. Se você tem sucesso na sua vida para realizar o 11º canto, então tenha certeza que vocês estão recebendo um sinal verde para avançar espiritualmente. É muito importante. Eu sei que o Tattva Gyana é muito difícil. O que ele está dizendo é tão complicado tudo isso, tão difícil conhecer e entender tudo isso. Mas mesmo assim você tem que escutar através dos lábios de lótus de um devoto puro. Isso é necessário. Até que um dia você consiga cortar Maya. Um dia ou imediatamente, depende do nível de consciência que você alcança. Então, continuamente nós discutimos os últimos conselhos. Shri Krishna para Uddhava. No Harikata Bengali eu não posso chegar nesse ponto, porque eu cheguei no começo desse canto. Agora eu estou acho que no 3º ou 6º capítulo, não me lembro, nas aulas em Bengali, que eu dou no outro lado do rio de Shyamdas Babaji Maharaj. Acho que eu estou no 6º, sim. Mas eu não posso dizer que... Mas esse que eu estou dizendo agora, o que eu estou pronunciando agora, é o conselho especial. Não, o capítulo 6 ainda não chegamos no aviso, mas agora sim. É o conselho, o último conselho. Antes de Krishna, antes que Krishna deixe o mundo material, Uddhava chora, ele explode em lágrimas. Não me deixe, Krishna. Ele não pode deixar os pés de lótus do Vaishnava. Ele diz, Krishna, não me deixe, eu morreria. Sem você, nem uma fração de segundo eu consigo ficar no mundo material. Por favor, me salve, me leve com você. Krishna disse, se você me ama, então é o seu dever executar minha ordem. Eu gostaria que você ficasse aqui no mundo material. Krishna responde, como meu representante, porque eu não encontro ninguém melhor do que você. Eu não encontro ninguém que possa fazer isso. Você é a melhor personalidade. Então eu vou te deixar no mundo material. Como meu representante, você vai agir como guru e vai falar, dar conselhos, qualquer tipo de conselho que você deva estar certo. Você tem que ficar aqui, se você me ama de verdade. Krishna responde para Uddhava. E finalmente Uddhava vai colocando para ele uma pergunta depois da outra, muitas perguntas diante de Krishna. Então, como um representante de todos os seres humanos, Arjuna fez essa pergunta diante de Krishna. Se você pensa, Arjuna é uma alma condicionada como eu, não, você se engana. Bhaktivinoda Thakur escreve os significados internos do Gita. Ele faz esse comentário do Gita, um artigo. Samiksha, um artigo em Bengali. Lá, Bhaktivinoda Thakur escreve, se nós pensamos que Arjuna é uma alma condicionada como nós, então você faz um erro crasso. Arjuna não é uma alma condicionada, com certeza não. Ele é Yuktatma, ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Então, por que ele fica nervoso? Sim, Arjuna, pelo desejo de Krishna, Arjuna está agora colocado na plataforma de uma pessoa nervosa. O que fazer? O que não fazer?
Então, se Arjuna não estiver lá como nosso representante, se ele não fizer essas perguntas, como o Gita se manifestaria? Alguém tem que fazer perguntas. Alguém tem que fazer perguntas para que eu possa dar respostas, não é? Esse é o mecanismo. Então, Arjuna certamente não é uma alma condicionada. Ele é Yuktatma. Ele vai fazer perguntas necessárias para, como se ele fosse o representante de todo mundo, de todos os seres humanos. Então, o Senhor Supremo agora vai ter a oportunidade de dar respostas gradualmente. Mas qual é o último resultado do Gita? Qual é o resultado do Gita? Bhagavan Shri Krishna diz: o que quer que eu tenha dito, você esqueça. Mas agora eu vou lhe dar a conclusão final. E desta você deve se lembrar. E qual é? Sarvadharmanam parityajan renda-se a mim. Essa é a conclusão. Deixe todos os dharmas, tudo que eu expliquei. Deixar tudo, sim, Krishna diz. A conclusão final. Deixe tudo. O que quer que exista como dharma, como adharma, como justiça ou injustiça. Todas as complicações. Você só tem um dever. Tomar abrigo aos meus pés de lótus. Sarvadharman. Porque o Dharma tem diferentes formas. Na sociedade, alguém segue o Dharma da sociedade, do mundo. Alguém segue o Dharma da família. E alguém segue o Dharma védico, o Veda Dharma. O que é isso? Eu vou discutir isso. O que significa? Eles acham que os Vedas têm tantos conselhos, eles têm que seguir todos. Mas os Vedas, na verdade, por fim, como conclusão, indicam Krishna. Depois de lermos todos os conselhos, volumes e volumes dos Vedas, Rig, Sam, o Yajur, o Atharva, todos os Vedas, se você não concluir que Krishna é o objetivo dessas escrituras, então a sua leitura é falha. Então, se você está lendo os Vedas para procurar Krishna, Bhagavan Shri Krishna pessoalmente disse que depois de ler todos os Vedas, você tem que me encontrar. Eu estou de pé, atrás de todos os Vedas, todas as palavras dos Vedas. Depois de atravessar os Vedas, você tem que descobrir que só eu existo. Eu sou a única conclusão dos Vedas. A única conclusão dos Vedas sou eu mesmo. E se você encontrar outras conclusões preliminares, isso são artifícios para guiar o leitor. Se eu falar as coisas mais difíceis, você não vai conseguir acompanhar, então eu trago você passo a passo. É por isso que existem conclusões intermediárias, mas no fundo, eu sou a conclusão final dos Vedas. Então, Arjuna não é uma alma condicionada. Então, o ponto de início da sua vida, se você descobrir qual é o início do seu bhajana, na sua vida, se você quiser descobrir o ponto inicial dos Vedas, isso é algo preliminar. É esse verso. Sarvadharma Parityaja. Então deixe todos os tipos de dharma, de dever para trás e renda-se a mim. E acredite, você não precisa seguir nada além de seguir a mim, Krishna diz. Então, a conclusão final do Gita é se render aos pés de lótus de Krishna para tomar um abrigo absoluto. O Senhor Supremo dá esse conceito. Você tem que tomar um abrigo absoluto nos pés de lótus de Krishna, nos pés de lótus do Prabhupada. Porque você não pode ver Krishna.
Então, aos pés de lótus de Prabhupada, porque você não pode alcançar Krishna. E se você pode receber este abrigo do devoto puro, então você alcançou Krishna. E todos os problemas acabaram. Krishna não é como os outros semideuses. Krishna não é como outras entidades cósmicas. Você vai orar para o Senhor Ganesha, você já ouviu falar? Você me dê isso, me dê aquilo, dinheiro e posição. E ele dá. Depois você tem problemas. Mas Ganesha, aconteceu um problema. Você me deu essas propriedades, agora eu estou com problemas. O que eu vou fazer? Você pediu, dei, ele responde. O Sr. Shiva também responderia assim. Todos os demônios pedem para o Sr. Shiva. Adoram Durga. Me dê dinheiro, posição, me dê energia, me dê seguidores. E eles estão sempre mendigando, porque a forma deles é de mendigos. Eternamente eles podem ser ricos, mas no coração eles são mendigos, mendigando coisas para Deus. Me dá mais, me dá mais, me dá mais. Eles nunca alcançam a autossatisfação. Porque dessa maneira, pedindo coisas materiais, adorando os semideuses, você não consegue se satisfazer. Quanto mais você pede, mais você coloca fogo no combustível do seu desejo. Isso não é a solução. É por isso que aqueles que estão adorando Devi, Durga e Kali, Ganapati Maharaj, Surya, Ganesha, Shankar, eles vão pedir, me dê, me dê, me dê, me dê. Só me dê, me dê, me dê. Eles são mendigos, são famintos. Mas o Vaishnava diz, tome, tome, leve tudo. Você pode levar até meus paninhos. O Vaishnava ora para Krishna. Krishna, tire tudo de mim, é tudo seu, leve embora. Os Vaishnavas dão tudo. Esse tipo de dedicação você não encontra no coração dos materialistas. Aqueles que estão absortos em desfrute. Como você esperaria que eles agissem assim? Então é por isso que quando o Gita acaba, o conselho final do Gita é Sarvadharmana Parityaja. Mas esse é o ponto inicial do Gaudiya Bhajana. Na vida espiritual, segundo Gauranga Mahaprabhu e Bhaktisiddhanta. O Gita dá muitos conselhos, mas ele chega nessa conclusão final. Esse é o final do Gita. E dali, o nosso Gaudiya Bhajana começa. Aquele é o portão onde o Gita acaba, onde o Gita é aquela entrada do Gaudiya Bhajana. Entrada. Então, qual é a entrada do Gaudiya Bhajana? Qual é a submissão? 100%. É a mesma coisa que Krishna diz, renda-se a mim. Sharanagati, renda-se. Essa é a entrada do Gaudiya Bhajana, da adoração que nós aprendemos com os Vaishnavas da Gaudiya Mata. E aí você pode entrar no Gaudiya Bhajana. Bhajana significa vida espiritual, adoração, ou canto dos santos nomes. Antes disso você vai ter muitos problemas, mas depois que você realmente entrar dentro desse caminho, você vai encontrar infinitos tesouros. Eu estava dizendo isso no Bengali Katha. Até os Mayavadis de Varanasi, que têm um PhD de uma universidade lá, professor, ou reitores do colégio da universidade. Ele diz, algum falso devoto aprende o Gaudiya Vedanta. O Vedanta de Baladeva Vidyabhushana. O comentário de Baladeva Vidyabhushana ao Vedanta. Mas o professor disse, a gente não tem como arranjar, ensinar o Gaudiya Vedanta aqui na faculdade. Nós temos Mayavad Vasha e Shankara Vedanta. A gente tem Niramanuja Vedanta aqui também, na universidade, mas o Vedanta da Gaudiya Mata nós não temos. Eu sinto muito. O reitor disse isso para os alunos que disseram que queriam estudar esse Vedanta, o Vedanta dos Vaishnavas.
Aí eu fico muito contente que você queira ler e estudar isso, mas não tem ninguém aqui que possa estudar, ensinar. Ensinar. Nós somos Mayavadis. O Mayavadi o reitor é Mayavadi. Nós sabemos que existem tesouros infinitos. Então, esse professor dessa universidade disse isso. Nós sabemos que existe um tesouro infinito na Gaudiya Mat, no Gaudiya Bhajana. Essa adoração é infinita, de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami, é infinita, disse esse reitor, mas a gente não tem ninguém que possa ensinar isso aqui nessa faculdade. As pessoas querem dinheiro. Então, os acharyas, na verdade, hoje em dia, querem dinheiro. Você tente aprender isso tudo. Tente encontrar a perfeição do acharya no comportamento. Porque eles pessoalmente estão errando e querem fazer você errar. Se você aprender o Veda e o Vedanta e tudo, você vai ver a imperfeição desses falsos acharyas. Nós não podemos ter bibliotecas aqui, porque um brahmachari pode vir aqui, ler e me perguntar que resposta eu vou dar. Eu estou coletando dinheiro? Então a gente não vai ficar com uma biblioteca aqui. A gente só vai cozinhar, cozinhar e comer. Cozinhar, doce e salgado. O mais fácil é distribuir só para chá. Isso é mais prático. E ir para o hospital. Fica com a barriga cheia e depois precisa ir para o hospital. Eu não estou brincando. O Maharaj, ele é Mayavadi. De uma missão que eu não vou pronunciar o nome. Uma missão X em Vrindavana. Ele tem um grande hospital. Perto desse hospital, a Sri Chaitanya Gaudiya Mat está lá. Madhavusha Maharaj dava Harikata lá e eu dei muito Harikata também. E eles não queriam que eu desse Harikata lá, que eu falei a verdade lá, né? Eu nunca quis trapaceá-los, então eles me mandaram embora. Foi nesse local que eu dei muitos Harikatas. 20 e tantos anos atrás, 25 anos atrás. Naquela época eu tinha um gravador mecânico de fita, mas tudo se perdeu. Harikatas muito importantes, infelizmente se perderam. Sobre o Varnashana Dharma, eu falei 7 dias, 10 dias, só sobre todos os segredos do Varnashana Dharma. Foi nesse tempo. Então a maioria dos devotos lá, eles iam sempre para o hospital pegar remédio. O que fazer? Eles comiam tanto que ficavam doentes. Um dia, o reitor desse hospital, o nome dele era Shakti Maharaj, e agora ele brincou com o responsável do templo, que era Puri Maharaj. Era um discípulo de Madhava Goswami Maharaj. Ele era muito amigável. Então, um dia esse Shakti Maharaj conversou com ele por telefone e falou: Maharaj, nós abrimos nosso portão, você pode pegar quanta chanarasa que você quiser. Continue comendo. Nosso portão está aberto. Você pode trazer todo mundo aqui, que nós temos muito remédio. Vocês comam o que vocês quiserem, porque a gente pode... A gente está aberto. Então, a gente tem remédio para todas as doenças. Podem comer o que vocês quiserem. Olha que comentário insulto. Eu queria morrer depois de ouvir isso, mas ninguém ficou ofendido. Como é possível que uma pessoa ligue para um templo e diga: comam o que vocês quiserem, porque a gente tem todos os remédios? Nós temos todos os remédios. Olha que insulto isso. Mas as pessoas não perceberam, acharam muito simpático o telefonema. Então tome cuidado antes de começar o Haribhajana. Então, quando o Gita acaba, dali começa o Gaudiya Bhajana. Não cometa erros a esse respeito. Esse é o ponto de início. Você não pode se esquecer. A mesma coisa que eu disse ontem. Então, vamos voltar a este verso. Através de Jnana Marga, você pode alcançar liberação. Você se concentra no Brahma, no Brahman.
Eu sou Brahman, o mundo material é um sonho, não existe realidade. Os Mayavadis pensam assim, falam isso. E Mahaprabhu pergunta por quê? Essa cadeira não existe? E esse tapete? E o colchão? Tudo é um sonho? Eles dizem que toda essa realidade é um sonho. Sonho, dizia Mahaprabhu? Não. O mundo material está aqui, só que ele é instável. Eu pego as coisas aqui, eu encontro a matéria aqui, não? Como eu posso dizer que isso aqui é um sonho? Da mesma maneira, nosso Shanta Goswami Maharaj disse, lembra? Quando aquela assembleia estava acontecendo e convidaram muitos oradores importantes convidados. E um senhor lá era um Mayavadi, falando Vedanta Mayavadi Advaita. E ele foi lá, convidado. E todos falaram Harikata por 15 minutos, 20 minutos cada um. Então, depois que todos falaram, esse Mayavadi disse, professor, você pode falar algo? Ele começou a falar sobre o Mayavadismo. Tudo, o Senhor não tem forma, nada tem forma, essa realidade é falsa. Ele discutiu dessa maneira, ele explicou a realidade dessa maneira. Tudo é o Brahman, nada mais existe. Só o Brahman existe, só a energia espiritual, o mundo material é todo falso. E depois disso, quando acabou, Shanta Maharaj falou, Shanta Maharaj começou a falar. E depois disso, durante esse ele pegou um pedaço de madeira e foi bater nele. E ele falou, você vai bater em mim, mas você falou que você era o espírito. Sim, eu sou o espírito. E esse pedaço de pau aqui também é um espírito. Então, qual é o problema? Por que você está escapando? Se eu não posso bater em você, que isso aqui é uma ilusão. Você acabou de falar, 10 minutos atrás, que você é espírito. E que eu também sou espírito. Que esse cajado na minha mão também é espírito. Então, por que você tem medo de apanhar? Isso significa que você está mentindo. Você está manipulando esse conhecimento de propósito. Você é um mentiroso estabelecendo filosofia falsa. E toda a assembleia começou a dar risada. Como facilmente. Ele não brigou, ele só fez uma cena diante de todo mundo. Como ele era inteligente. Como é inteligente o nosso Guru Varga, você não pode imaginar. O nosso Guru Varga é super inteligente. Como resolver problemas. Em uma fração de segundo eles eram capazes. Porque os Vaishnavas, eles são tão perfeitos, eles são a prakrita, eles não são materiais. Qualquer problema, tudo eles resolvem. Então, dessa maneira, aqueles que estão em Jnana Marga, aqueles que estão correndo em Jnana Marga, eles vão dizer que o mundo inteiro é um sonho e que eu vou alcançar o Brahma. Mas o que disse Shankaracharya no fundo, Bhajam Govinda, adore Govinda. Shankaracharya disse, mente tola, adore Krishna. E ele escreveu pessoalmente, porém, Mayavadi Vedanta, mas secretamente ele escrevia esses versos de amor para Krishna Govinda. E nós podemos provar que ele era um devoto. Externamente, pela ordem de Krishna, ele escrevia coisas Mayavadis. Mente tola, tente adorar Krishna, ele dizia. Adorar Krishna é melhor. Por quê? No último minuto da vida, a gramática sânscrita não vai te salvar, como Mahaprabhu disse. A partir de hoje, eu não posso mais ensinar gramática. Eu não estou na posição de ensinar gramática sânscrita a ninguém. Por favor, me perdoe. O Senhor Supremo amarrou todas as folhas de palma com o Vyakarana, com a gramática lá e entregou para os alunos. E agora, cante Hare Krishna. Isso é mais prático, isso é mais útil do que estudar todos os segredos do conhecimento através das sílabas do sânscrito. Patitana, Vyo, Vaishnava, Vyo, Namah.